O Sport Lisboa e Benfica deu como fechado o seu plantel para a temporada 2021-2022. O Clube da Luz não se reforçou com muitos jogadores, mas os poucos que chegaram são jogadores de luxo, de categoria e de tremenda qualidade. Grande parte desses reforços eu trouxe a minha análise aqui para o canal, portanto é só tu ir checar esses vídeos. E a realidade é que o Benfica nos últimos anos não tem estado naquele patamar que os adeptos querem. Um patamar ou um nível em que consiga discutir títulos com o Futebol Clube Porto e Sporting, o que já não se vê há muito tempo mesmo. Assim sendo, neste vídeo vou então trazer a minha opinião sobre este plantel do Benfica. Vamos olhar para dentro do plantel, jogador a jogador, posição a posição e procurar entender onde é que o Benfica se reforçou bem, se faltava aqui um jogador, se reforçou-se em demasia numa posição em detrimento de outra. Vamos entender tudo isso, mas já sabes. Se és novo no canal, inscreve-te, ativa o sininho para receber notificações, deixa o like. Só tens que te inscrever, ativar o sininho, para quê? Para não perderes nenhuma notificação dos vídeos que são lançados aqui no canal, no dia, na hora, no segundo exato e no minuto também em que sair. Portanto, já sabes, inscreve-te no canal se não és inscrito e comenta o que achaste, deves comentar, porque sim, eu quero saber a tua opinião. Boas pessoal, daqui com vocês é Greg Day, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E guys, como vocês já perceberam, hoje vamos olhar para o plantel do Benfica e sem mais demoras vamos então olhar para aquelas estatísticas que tu tanto adoras. A nível de número de jogadores que compõem o plantel, estamos a falar de 18 jogadores inscritos, o mesmo valor que o Futebol Clube Porto, 2 jogadores abaixo do Sporting. Este valor tem sido uma média constante nos três grandes, portanto eu acredito que, olhando ainda para um panorama europeu do Benfica, que é um panorama inferior na teoria ao panorama do Futebol Clube Porto, 18 jogadores penso que seja um valor aceitável, tendo em conta que o Benfica está a disputar um campeonato, provas europeias e provas internas como taças, etc. Uma média de 27.14 anos, que podemos arredondar então para baixo para 27, o que é muito semelhante à média do Futebol Clube Porto e que espelha também muito daquele que é o projeto do Benfica. Procurar um jogador já feito lá fora, um jogador com uma experiência internacional em detrimento de uma aposta nacional. Se é correto ou é incorreto, não interessa, as equipas têm o seu objetivo, a sua forma de olhar os seus projetos. Outras estatísticas, média de altura 1,92m, penso que é o mesmo valor que o Futebol Clube Porto, e a nível de peso 94 kg, o mesmo valor que o Futebol Clube Porto. Exatamente. Virando agora à página, indo àquilo que tu queres efetivamente saber e queres ouvir da minha boca, é a minha análise ao plantel do Benfica jogador a jogador. Vamos então começar pela baliza, e na baliza o Benfica não tem grandes surpresas. Quero destacar desde já Gustavo Capdeville, ele que se mantém no Benfica e ele que é o guarda-redes internacional da nossa seleção, que marcou presença nos Jogos Olímpicos e que prestações incríveis ele teve. O guarda-redes de 23 anos é efetivamente o titular da baliza do Benfica, mas se no caso do Sporting tínhamos o Manuel Gaspar como um guarda-redes com o estatuto efetivamente titular, sem concorrência, sem oposição, no caso de Gustavo Capdeville no Benfica, aqui há um nome que sim, dá alguma concorrência, ainda que na minha opinião, e se calhar estou a puxar um bocadinho mais pelo meu lado português, mas na minha opinião o Gustavo continua a ser superior, mas há aqui um nome que se chega muito à frente e que o Gustavo tem uma margem de erro muito baixinha, porque ao mínimo erro, Sergei Hernández, o guarda-redes espanhol de 26 anos dos quadros do Benfica, é a sua segunda opção, mas é uma opção muito segura e muito forte para a baliza. Como terceiro guarda-redes, há Pedro Tóniker, que é um guarda-redes de 18 anos, ainda com idade júnior, portanto um guarda-redes para ir rodando, para ir cumprindo alguns minutos. Para a linha de centrais do Sport Lisboa e Benfica não há qualquer reforço, mas há aqui um aspecto a destacar. Belón Moreira esta temporada muito provavelmente será uma opção viável e muito forte para fazer a posição de central. Dessa forma sou obrigado a colocar Belón Moreira no lote de centrais, ainda que na minha opinião o Belón tem um maior aproveitamento se utilizado na lateral direita. Mas obviamente que eu tenho que reconhecer que ele no papel de central, e eu já tenho dito isto, já tenho feito essa introspeção há muito tempo, que é o Belón também é um jogador muito bom na zona central e que dá muitas vantagens em tê-lo a jogar nessa posição. Agora, se este internacional português de 31 anos vai ser a primeira opção para a zona central, não sei, até porque há um outro forte nome para a posição para fazer e para se assumir como a primeira opção do Benfica, Lazar Kukic. Jogador sérvio de 25 anos de muita qualidade. Tem um excelente remate, uma excelente noção de jogo, uma leitura de jogo, aquilo que falta ao Benfica, mas já lá vamos aos pontos menos positivos do Benfica, mas aquilo que falta ao Benfica, que é muito remate exterior, ele tem-no. E por essa razão uma forte aposta também não só para a posição de central, mas também para a lateral esquerda. Por fim, nesta hierarquia de centrais temos então Francisco Pereira, o jovem português de 22 anos, que já a temporada passada se assumiu com algum estatuto nesta equipa do Benfica e foi sendo, em certos jogos, certos momentos, um jogador preponderante e importante. Esta temporada acredito eu que ainda tem ainda mais minutos, porque aquilo que ele mostrou na última temporada foi muito positivo mesmo. Passando então para as laterais, temos aqui dois nomes que se destacam como sendo dois reforços para esta temporada, mas vamos então começar por aquele
aqueles que transitam da última temporada. E o primeiro nome que eu destaco é Arnau Garcia, o espanhol de 27 anos, que ele neste torneio de pré-temporada teve uma particularidade. Eu não sei se isto já foi recorrente a temporada passada, porque eu tenho que assumir, não vi muitos jogos do Benfica da última temporada, mas Arnau Garcia foi uma aposta neste torneio de Viseu na ponta esquerda. Não sei se por estar em falta um ponta, que já lá vamos, quando formos às pontas já falo nele, mas Arnau Garcia foi uma aposta recorrente na ponta esquerda. E para a minha surpresa, não só foi uma aposta recorrente, como foi uma boa aposta e teve uma nota bastante positiva, na minha opinião. Mas se Arnau Garcia está esta temporada a passar por uma fase de transição de lateral esquerdo para a ponta esquerda, o outro lateral esquerdo, Luciano Silva, que transita da última temporada para esta brasileira, um jogador que jogou muito pouco a temporada passada, um jogador que também ainda está em crescimento, estamos a falar de 21 anos, ainda muito para aprender, muitas manhas e valências para descobrir, mas uma excelente alternativa a um jogador que tenha mais experiência e que tenha mais valências e que dê mais qualidade ao Benfica na sua lateral esquerda. Quem é esse jogador da lateral esquerda que está lá de pedra e cal e que dá muitas garantias ao Benfica? Nada mais, nada menos do que Petar Djordjic, um jogador sérvio de 30 anos que ele sim é o titular do Benfica, já na última temporada o era e este ano consolidou ainda mais o seu estatuto. Efetivamente um jogador com um papel importantíssimo no processo ofensivo do Benfica, um jogador com muita noção de jogo, experiência e com um excelente remate exterior. Vista então a lateral esquerda, vamos passar para a lateral direita e na lateral direita temos dois grandes reforços que chegaram esta temporada, dois jogadores bastante diferentes e muito interessantes. Demis Grigoras, o nome não é estranho, pois não? Está aqui o card, eu analisei-o aqui no canal, trouxe a minha análise. E aquilo que pude ver dele a atuar no Chambéry de França, sim, ele veio do campeonato francês para o Benfica, mantenho depois de ter visto ele a jogar pelo Benfica no torneio de pré-temporada ou torneio de Viseu. De facto é um lateral direito que se nota que tem escola, que tem qualidade, é um lateral que não tem muito remate, não tem um remate exterior muito forte. Será então um jogador para explorar mais um ataque organizado, um ataque de penetração, um ataque aos 6 metros, do que propriamente para atirar num jogo de meia distância. Mas se Demis Grigoras não atira de meia distância, o outro reforço do Benfica também para a lateral direita, Tadej Kyun, um esloveno de 20 anos apenas, é uma verdadeira máquina e um jogador que crescendo, sendo bem acompanhado, bem aconselhado, meus amigos, vai ser uma máquina e uma dor de cabeça para qualquer adversário. Vamos avançar e vamos para as pontas. E nas pontas as contas são simples. Temos dois pontas esquerdas, dois pontas direitas, um lateral esquerdo que pode fazer a ponta esquerda e que provavelmente vai ser um ponta esquerda nesta época. Fácil de entender? Exatamente. Bem, vamos então começar por Mahamadou Keita, que é um jogador de 26 anos francês. Na última temporada apontou poucos golos. Esta temporada não sei muito bem como é que vai ser. Ainda na ponta esquerda surge então um reforço que eu trouxe muito recentemente o vídeo a analisá-lo. Jonas Kalman, um jogador de 40 anos sueco, que então vai entrar e entra nesta equipa do Benfica com uma primeira opção, o titular indiscutível na ponta esquerda. Não querendo eu estar a repetir aquilo que disse no vídeo de análise ainda há 2 semanas atrás sobre o jogador, é um jogador que será muito mais importante no processo defensivo do que no processo ofensivo, na minha opinião. Daquilo que eu pude ver de Jonas Kalman no torneio de Viseu, é um jogador que falha muito. Vai ao encontro daquilo que eu disse no meu vídeo de análise, é um jogador que ainda que marque 4, 5 golos por jogo, que é muito para a ponta, é um jogador que marca esses golos todos, mas a ter que fazer muitos remates. E eu não sei até que ponto o Benfica não poderá sair prejudicado de ter um jogador que falha tanto para conseguir marcar. Não sei, vamos ver. Passando para a ponta direita, temos Al Ramel, o jogador de 31 anos alemão, que ele sim é titularíssimo. Dos 4 pontas que o Benfica inscreveu para esta temporada na equipa principal, este Ramel é de facto, mas de longe, o ponta mais completo a nível técnico, o ponta mais eficaz, o ponta mais tudo. É tremendo. Ele que tem como sua segunda opção Carlos Martins, jogador português de 27 anos que já transita também da última temporada para esta, mas atenção que Carlos Martins também é um ponta muito completo. Não deixa de ter a sua qualidade, mas o problema é que o Benfica tem lá Ramel. E Ramel é uma classe mundial incrível. Como última posição temos os pivôs, e aqui nos pivôs temos 2 reforços de peso, e é a semelhança daquilo que eu disse no vídeo sobre o Futebol Clube do Porto. O Benfica é, e volto a afirmar, a equipa que a nível de pivôs está mais bem reforçada, a equipa mais forte a nível de pivôs de todo o nosso campeonato. Começamos então pelo pivô que transita da última temporada e que já está há bastante tempo na equipa do Sport Lisboa Benfica, Paulo Moreno, jogador cabo-verdiano de 29 anos, e ele que eu pensei em alguns momentos que ele esta temporada ia ser muito abafado por Rogério Moraes e Alexis Borges. Aquilo que eu pude ver de Paulo Moreira, a entrega que ele deu ao jogo, a forma como ele jogou, a qualidade que ele imprimiu no jogo neste torneio de Viseu, meus amigos, Paulo Moreno vai ser um sério candidato a ameaçar a teórica titularidade de Rogério Moraes e Alexis Borges. Paulo Moreno a nível ofensivo, e quando comparado com Rogério Moraes e Alexis, era um jogador muito mais limitado, mas neste torneio ele provou exatamente o contrário. Um pivô com uma excelente força na rotação, um jogador que falha muito pouco, para não falar obviamente da vertente defensiva,
defensiva, que ele tem mostrado todas as épocas que é um exímio defensor. Depois podemos olhar para Alexis Borges, o internacional português de 29 anos que nós todos bem conhecemos. Reforçou o Benfica, foi talvez aquela primeira grande contratação do Benfica esta temporada. É um jogador muito forte defensivamente, que vai dar muita qualidade defensiva ao Benfica, algo que faltou na última temporada. E a nível ofensivo também é um jogador que falha muito pouco ou não falha quase e dá muita força naquele ataque. Por fim, neste setor de pivôs, mas não menos importante, muito pelo contrário, temos Rogério Moraes, pivô brasileiro de 27 anos de uma qualidade inegável. Dito por muitos um dos melhores pivôs a nível mundial e não é para menos. Neste torneio de Viseu pude vê-lo a jogar e de facto ele deu razão àquilo que eu fui dizendo nas análises que fiz dele aos jogos que eu vi dele no West Brom. É um pivô tremendo, uma qualidade tremenda, um verdadeiro caminhão naquele ataque, ninguém o consegue segurar. Eu vi, por exemplo, o jogo do Benfica contra o Sporting e, meus amigos, o Sporting sentiu uma dificuldade tremenda. Será muito provavelmente o número 1 para o ataque do Benfica, uma excelente opção para a defesa e à semelhança daquilo que eu disse no meu vídeo de análise, em que ele no West Brom era utilizado a segundo defensor, mas que quando viesse para o Benfica ia ser uma opção para terceiro defensor, e ele neste torneio de Viseu defendeu ao meio e com uma predisposição, uma qualidade tremenda. Feita esta minha análise, o que é que eu agora posso trazer? Aqueles aspectos menos bons que o Benfica tem, que sim, tem, não é uma equipa 100% perfeita e também tem muitos aspectos positivos. Indo primeiro aos aspectos menos bons, posso começar por destacar as laterais do Benfica. De facto, laterais que pecam por não ter muitos atiradores, tem jogadores interessantes sim, mas poucos jogadores que atirem de meia distância. E quando tu apanhas defesas com um bloco muito fechado, é importante ter jogadores que consigam sozinhos, numa individualidade, numa ação individual, desbloquear aquele ataque que não está a conseguir ser trabalhado e rematar de meia distância e chegar ao golo. O Benfica, não tendo ou tendo muito pouco jogador que tem essa característica, torna-se algo perigoso e algo limitante e que os adversários vão explorar e muito. Depois quero destacar as pontas, em particular a ponta esquerda do Benfica. É verdade, o Benfica tem Jonas Kalman, um jogador que é internacionalmente reconhecido, até o Pique Zeged removeu a camisola número 8, que foi uma forma de homenagear Jonas Kalman, mas não é por causa disso que eu vou deixar de dizer que Jonas Kalman é muito curto para o Benfica e já não tem valências que tinha no passado recente. Assim sendo, a ponta esquerda do Benfica está numa situação muito delicada e eu arrisco-me a dizer que o Benfica não tem pontas de verdadeira qualidade desde a altura de Pedro Vidrago, estamos a falar de 2018 por aí, portanto já estão a ver o tempo que já lá vai. Agora, aspectos positivos, posso destacar a baliza do Benfica, Gustavo Capdeville, um jovem de tremendíssima qualidade, e Serguei Hernández, também um jogador muito interessante. Posso destacar obviamente a linha de centrais, que tem algum interesse, então agora com Belón Moreira lá inserido, muito mais interesse suscita, e obviamente destaco também o trio de pivôs espetacular. À semelhança daquilo que eu fiz para o Futebol Porto e para o Sporting, posso deixar aqui um set do Benfica, aquele set que será mais utilizado na minha opinião, mais numa vertente ofensiva do que defensiva. Para a baliza, obviamente Gustavo Capdeville sem qualquer dúvida mesmo. Para a linha de centrais, aqui suscita-me algumas dúvidas, a tal eventual aposta de Belón pode ser um caso sério, pode efetivamente acontecer, mas ainda assim penso que Kukic será o titular na posição de central. Para a lateral esquerda, não tenho qualquer dúvida em dizer que Diordic será o titular, com uma larga margem de vantagem para, por exemplo, Luciano Silva. Depois para a lateral direito, aqui lá está, pode ser Belón Moreira, pode ser Demis Grigoraz, até acredito que seja Demis Grigoraz a assumir o papel, mas com Tadej Kyun ali ia ser um caso sério e uma eventual primeira opção para a equipa. Atenção que Tadej Kyun está muito à espreita e eu acredito que é uma questão de tempo até o treinador do Benfica ter segurança em colocar Tadej Kyun como a primeira opção para a lateral direita. Olhando agora para as pontas, na ponta esquerda o titular será certamente Jonas Kalman, com Mahamadou Keita a ser a segunda opção certamente. Na ponta direita temos Olé Ramel como uma grande opção e como grande titular, sem margem de manobra, e com Carlos Martins também a ser uma excelente segunda opção. Na liga de pivôs é que eu tenho algumas dúvidas. Rogério Moraes possivelmente parte com alguns pontos de vantagem em relação a Paulo Moreno e Alexis Borges, mas também Alexis Borges e Paulo Moreno são aptos a fazer a posição. Se tivesse que atribuir um segundo lugar nesta hierarquia, talvez esse lugar ia numa primeira fase, e tendo em conta o que eu vi do torneio de Viseu, para Paulo Moreno, e dava então primazia a Alexis Borges no plano defensivo e não ofensivo. Coloca uma questão, será que vamos ter o Benfica a apostar num 7 para 6 esta temporada? Ter 3 pivôs desta qualidade, meus amigos, é para apostar num 7 para 6. Guys, não há muito mais a dizer, foi este o vídeo, deixar uns votos de uma excelente época, quer ao Benfica que analisamos agora ao plantel, quer ao Futebol Porto, ao Sporting e às outras equipas todas da primeira divisão e outras divisões. Os conteúdos aqui no canal continuarão a sair todas as semanas, conto com o teu apoio, obrigado por tudo, guys, com vocês foi Greg Days, até à próxima e fui. Pau, lindos!